Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Python do Absoluto Zero. Essa aula é uma aula de introdução ao Python para quem não programa em Python. Então essa aula aqui é uma aula bem inicial, onde a gente vai trabalhar do Hello World as primeiras linhas de código. Nós iremos utilizar o Colab. O endereço do Colab é esse aqui, ó, colabresearch.google.com. Se você já tiver alguma Se você já tiver algum collab pronto, ele provavelmente deve estar aqui. Não importa. Nós iremos clicar nesse botão Novo Notebook. Clicando em Novo Notebook, nós vamos ter um collab inicial, um collab do zero, onde poderemos colocar os nossos códigos. O código inicial que nós iremos fazer é justamente os códigos de entrada e saída de informação. Para sair informação na tela, nós vamos usar qualquer coisa para imprimir na tela. Nós vamos usar a palavra print, que é um comando do Python para imprimir na tela, abrir o parêntese e escrever, se for um texto, entre aspas, o que eu quero escrever. Por exemplo, meu primeiro programa em Python. Bom, esse é seu primeiro programa em Python. Só que como a gente ainda não está usando o Colab, se a gente apertar o play aqui para executar essa linha, ela não será executada. Ela vai demorar um pouquinho. Na verdade, ele até executou, né? Porque eu tenho aqui a opção de reconectar. Então, o ideal era conectar. Se por algum motivo tivesse ocorrido algum erro na conexão, eu teria de apertar o botão conectar aqui. Isso pode acontecer em alguns casos. Bom, então a gente tem condições então de fazer a nossa impressão. Outra coisa que podemos fazer também com o nosso Colab é imprimir números. Né? Então, porque os tipos de dados podem ser numéricos e podem ser texto. Né? Já o número, olha, ele não precisa de colocar entre aspas, porque ele é um número. Esse aqui é um texto, é por isso que ele está entre aspas. Se eu der um play, eu vou imprimir o número 10. Se eu vier aqui e começar então a querer usar uma variável, a variável é onde eu posso armazenar o meu número. Posso colocar um número ali dentro. Vou colocar um número qualquer dentro da minha variável x. Repare que quando eu escrevi a minha variável e quis colocar um espaço nela, eu não posso usar espaços. Então eu vou colocar esse underline aqui. O underline é uma nossa tecla do teclado posterior ao zero. Então, Shift e a tecla depois do zero é o underline. Eu vou usar um igual aqui para falar assim que eu quero colocar o dado lá dentro dessa variável. E vou escrever o dado que eu quero. Por exemplo, número 10. Eu vou escrever uma outra variável, que é a variável texto. Só para melhorar aqui, eu vou escrever que essa variável aqui é número, tá? Número e texto. E essa variável texto, como ela é um texto, eu vou colocá-la entre aspas. Eu vou fazer uma outra variável aqui, ó. Character. É uma letra. Por padrão, como é uma letra, um texto menor, eu vou colocar a letra H aqui. Vou declarar uma nova variável. E vou usar o padrão dela para moeda. Já a moeda, a gente com certeza vai digitar lá um ponto. Então 10.5. Então aí eu já tenho vários tipos de variáveis lançadas. Reparem que eu utilizei aspas no texto, utilizei aspas simples. Poderia ser também aspas duplas, não haveria problema dentro do caractere. E nas moedas, nos numéricos, eu não usei esse tipo de impressão. Eu também posso utilizar uma outra variável, que chama variável lógica. A variável lógica, ela já não precisa, ela não é uma variável texto,
e ela é uma variável que se propõe à lógica. Repare que quando eu já escrevo ela aqui, ó, ao invés dela ficar em vermelho como o texto ou verde como os números, ela ficou em azulzinho. Repare que esse T tem que ser maiúsculo. Repare que se eu coloco o minúsculo aqui, ó, ela deixa de ser azul. Então quando eu coloco o T maiúsculo, ela fica assim azul, significando para mim que ela está correta. Bom, essa dica. Fazer a impressão desses números é só realmente digitar o print e usar qualquer uma das minhas variáveis. Ó, variável, texto. Eu vou fazer o print de todas elas, tá? Para facilitar aqui a nossa compreensão e para que a gente também tenha essa visualização. Eu dei Ctrl C, Ctrl V e aqui eu estou só trocando o texto. Repare que a hora que eu apago o texto, espera um pouquinho, a variável vem para mim. Eu posso usar então a minha setinha para clicar. Por exemplo, eu quero que venha aqui o caractere. Aqui agora eu quero trocar a variável texto por, se eu aguardar um pouquinho, aguardei um pouquinho, veio a variável, por exemplo, vou considerar a variável lógica. Vou apagar aqui a próxima. E vou colocar aqui primeiro a variável numérica. Vou fazer mais um Ctrl V aqui. Ó, vou dar o Enter. E vou colocar aqui uma outra variável, que é a minha variável moeda. Ok. Então aquelas 5 variáveis que eu tinha estão aqui, ó. Para mim executar e verificar se elas vão imprimir corretamente, é só dar o play. Então tá aqui, ó, o texto, o caractere, o lógico, o número e a moeda. Repare que se eu quiser, por exemplo, pegar a minha variável moeda e multiplicar pela minha variável número, eu vou ter um retorno. Se eu apertar aqui, ó, não vai aparecer nada. Ó, na verdade apareceu, né? Ele já fez o print para mim, né? Eu poderia fazer isso aqui, ó, print, para garantir, né? Poderia fazer o print, colocar ele dentro de um print, abre e fecha parênteses, e essa conta aqui. Reparem que eu posso fazer essa conta dentro do print. O resultado é o mesmo. É porque ele fez um print implícito. E repare que o resultado é um resultado flutuante, é um resultado com ponto. Apesar de que caberia no inteiro, mas o resultado é flutuante. Se eu quisesse fazer com que esses dados fossem entrados, ou seja, se eu quisesse ter esses mesmos dados aqui, vou copiar, mas ao mesmo tempo eu quisesse que esse número fosse digitado, então eu vou utilizar então uma entrada de teclado, ou seja, eu vou chamar pelo teclado aquele dado. Como ele é um número e ele é um inteiro, eu vou usar esse tipo de dado. Número inteiro são os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000, desde que não use o ponto decimal, tá? Na prática, os números inteiros vão até 65.365, é o limite dos números inteiros. Então eles não são infinitos como inteiro. Então a gente tem a opção input. Repare que quando eu digito corretamente, aparece aqui a função, ó, o input. Aparece inclusive um texto explicando aqui como é que ele funciona. Ó, eu posso pegar o inteiro e escolher inclusive a base dele. E isso vai ser muito interessante mais adiante. Então input, o input abre parêntese, então eu posso colocar aqui o que eu quero de mensagem. Se eu não colocar nada, deixar só abre e fecha parênteses, ele vai executar, mas ele vai apenas me esperar eu digitar algo sem me dizer informação nenhuma. Repare bem. Ele espera que eu digita, porque eu tenho esse input aqui, abre e fecha parênteses, mas ele não me informou nada antes, né? Então vamos informar. Vamos colocar aqui, parêntese, informe um número inteiro.
Repare que agora a mensagem vai aparecer. Informe um número inteiro. Aí eu venho aqui, lanço o número, e esse número é adicionado a essa variável número. Tá? Vou fazer isso com todos os outros. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar o input aqui, porque esse aqui, texto e o caractere, como o meu teclado é do tipo texto, eu não preciso converter para texto. Então eu vou só informar um texto. E informar um caractere. Aqui no número, no variável moeda, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pedir, né, para informe um valor. Vou colocar assim porque, né, moeda informa um valor. Repare bem que se eu deixar somente assim, esse valor que virá para cá, para essa variável, não será número. Então tenho que vir aqui e avisar que ele vai ser um float. Eu vou abrir parênteses e vou fechar lá depois do input, de modo que o input seja dentro desse parêntese do float. Vou fazer a mesma coisa aqui com o true, só que ao invés de float, como ele é uma variável lógica, ou chamada também booleana, eu vou escrever bool. Repare que eu escrevi, ele apareceu corretamente ali. Então se eu der um play, eu vou executar. Vou entrar com número, vou entrar com texto, vou entrar com um caractere, vou entrar com um valor. Eu digitei os dois valores, né? Esqueci de alterar. Mas esse segundo ali, na verdade, é uma variável lógica. Repare que onde eu estou, está com verdinho aqui mostrando o que eu estou executando, né? Então, por isso que eu percebi, opa, não era valor, era uma variável lógica. Então, eu vou falar que é true. True. Ok. Repare que conseguimos fazer a adição e deu tudo certo. Se eu tivesse feito, por algum motivo, a inserção de um valor incorreto, a gente teria uma mensagem de erro. Vamos agora, então, fazer mais um exemplo aqui, só que considerando como se fosse um exercício. Um dos exercícios nossos é exatamente a solicitação de que a gente precisa de considerar um determinado valor de salário. Então, o salário anterior é igual a um valor. Eu quero entrar com esse valor. Então, como o salário é ponto flutuante, eu vou digitar float, vou digitar input e eu vou digitar aqui entre com o valor do salário. Se eu quiser calcular um reajuste desse salário, então, eu vou usar o reajuste aqui. O reajuste também é um float. E eu também preciso fazer o input nele, ou seja, puxar algum dado. Né? E vou solicitar para a pessoa, entre com o valor do reajuste. Então a gente tem ali o valor do reajuste e o valor do dado. Para mim fazer uma impressão, eu posso simplesmente imprimir salário anterior multiplicado por... Repare que eu posso fazer isso aqui, ó. 1 mais reajuste. Né? Porque o que acontece? Esse reajuste ele é uma variável decimal. Então, 0,5, 0,3, que é o 30%, né? Então, esse número aqui, por hora, ele sempre vai ser decimal, porque ninguém, né, ou efetivamente, ele não vai ganhar 100% de aumento, né, 200% de aumento. Queria, mas qualquer um queria, mas provavelmente não. Então, vamos considerar, nesse exemplo, essa
execução dessa forma. Então dou um play aqui, qual que é o valor do salário, vamos colocar aqui que é 1.500, e vamos dar um ajuste para ele de 0,3, que é 30%, tá? Desculpa, eu escrevi com vírgula, né, e falei ponto, né? Então, vamos digitar novamente o salário. Foi bom porque a gente consegue perceber as dificuldades e os erros, né? O reajuste, 0,3, né, 30%. Então o novo salário 1.950, mas não gostei. Eu queria botar aqui que era 30 e ser o valor em porcentagem. Ok, podemos fazer, ó. Reajuste em porcentagem. 2 pontos aqui, só para ficar mais bonitinho a entrada do dado. E eu vou pegar aqui, e já que esse valor do reajuste é em porcentagem, eu vou pegar então, ó, vou só botar parênteses só para facilitar as contas, ó. Botei um parêntese no reajuste e vou dividi-lo por 100, né? Porque ele está em porcento, né? Então porcento é dividido por 100, para que a gente possa ter a conta corretamente executada. Vamos lá? Executando, então salário 1.500, e agora eu quero botar 30, porque é 30% de aumento. O número deu mesmo, 1.950, significando que a nossa conta foi corretamente executada. Repare então que a gente tem aqui alguns pontos importantes. Usar o float para justamente fazer a conversão, se a gente quer trazer para dentro dessa variável um tipo numérico, então a gente traz um float, e aqui o input para trazer o dado, e dentro do input a mensagem que a gente quer colocar, né? Esses são só alguns pontos importantes para que a gente sempre perceba. Todos vão ter esse formato, podendo ter a conversão ou não. A entrada de dados sempre vai acontecer assim. Já a saída de dados sempre vai acontecer com um print. Então, fazendo o print para fazer a impressão e promover essa saída desse dado aí, utilizando a função print. Dentro do print, nós podemos colocar um texto que corresponde, né, uma fórmula, que nesse caso está correspondendo à nossa conta, e eu também posso colocar um texto aqui que vai ser concatenado com essa fórmula. Eu posso colocar até um mais aqui, ó, que isso aqui vai fazer uma concatenação. Ou eu também posso optar por colocar uma vírgula, e ele também vai entender que ele vai fornecer esse número aqui. Vamos ver como é que isso acontece? Salário reajustado, 2 pontos, então eu vou oferecer o salário reajustado. Vamos ver? Os mesmos valores, só para poder garantir. Então o salário reajustado é isso aqui. Leonardo, mas que diferença teria se eu fizesse um mais aqui, ó, e seja executado? Vamos ver? E aí, o que aconteceu? Quando ele tentou converter ele para texto, a gente teve então um erro de conversão, né? Porque ele na verdade não é um texto. Para ele virar um texto, ele teria de ser uma string, um str de string. E aí eu teria que colocar mais um parêntese para que a gente tivesse aqui. Se eu marcar esse parêntese aqui, ó, a gente vê que esse parêntese termina aqui. E esse último parêntese é exatamente esse primeiro aqui. Fiquem bem alinhados com essa ideia dos parênteses, porque realmente é uma questão muito importante que a gente utilize corretamente os parênteses, né? Então vamos lá. Então, se eu colocasse o vírgula, daria certo. Se eu colocar um mais, eu tenho que então converter para string. Lembra que sempre a gente converteu para número. Para string a gente não preocupava, porque na entrada nossa era do teclado. Só que agora não é mais uma entrada do teclado, né? É uma entrada de variáveis. E eu estou somando elas com um texto, então eu preciso de fazer um casting, né? E esse casting não é automaticamente realizado aqui, né? Então, com isso a gente tem essa característica aí. Bom, poderíamos fazer vários exemplos, né? Então, normalmente todas essas contas aqui, elas vão sair com esses dois processos. Então eu vou ter dados de entrada que entram em variáveis
Então sempre vou ter os dados de entrada que entram em variáveis, ó, que eu vou só copiar para a gente poder formalizar aqui o nosso processo. E aí a gente tem um momento no programa que é a saída de dados. E aí essa saída de dados é formalizada dessa forma, normalmente com um print. Ou seja, o nosso programa então ganhou dois momentos. Um momento em que eu entro com os dados e um momento que eu saio com o resultado. Então esse é um dos processos iniciais do nosso desenvolvimento. Agradeço a todos até aqui e fico à disposição para as dúvidas. Muito obrigado!